Minhas queridas amigas e meus queridos amigos, sentem-se confortavelmente, porque hoje vou contar uma história que vai mexer com seus corações e talvez, quem sabe, despertar memórias de uma época que muitos de vocês viveram intensamente. Imaginem por um momento. Vocês estão vivendo uma vida aparentemente perfeita, um casamento de 12 anos, um trabalho respeitado, uma reputação inabalável em uma pequena cidade do interior. Tudo parece estar no seu devido lugar, como aquelas fotografias antigas que guardamos com tanto carinho nas gavetas. Agora imaginem que tudo isso desmorona em uma única ligação telefônica. Esta é a história extraordinária de Conceição Silva, uma mulher que aos 78 anos decidiu compartilhar conosco um dos momentos mais transformadores de sua vida. Um momento que mudaria não apenas seu destino, mas também nossa compreensão sobre o que significa ser verdadeiramente forte. Conceição me recebeu em sua casa simples, mas acolhedora, no centro de Santa Cruz do Vale. Suas mãos, marcadas pelo tempo e pelo trabalho, seguravam uma xícara de café enquanto seus olhos, ainda brilhantes como duas estrelas, começavam a narrar uma história que parecia saída de um romance. Sabe, ela me disse, ajeitando os óculos sobre o nariz, as pessoas pensam que descobrir uma traição é o fim do mundo. Mas para mim, foi apenas o começo de uma vida que eu não sabia que podia ter. Era abril de 1965 e o Brasil vivia momentos de grande transformação. As mulheres ainda enfrentavam enormes limitações sociais, mas algumas mudanças sutis começavam a soprar como uma brisa tímida pelas ruas das pequenas cidades do interior. Santa Cruz do Vale era uma dessas cidades onde todo mundo conhecia todo mundo. As ruas de paralelepípedo ecoavam com os passos apressados dos trabalhadores pela manhã, o sino da igreja marcava as horas como um metrônomo da vida cotidiana, e as janelas das casas coloniais pareciam olhos curiosos observando cada movimento dos moradores. Era neste cenário que Conceição Silva, então com 32 anos, exercia uma das profissões mais importantes e discretas da época, telefonista na Central Telefônica Municipal. Imaginem, meus queridos, uma época em que não existiam celulares, internet ou qualquer forma de comunicação instantânea. A Central Telefônica era o coração pulsante da comunicação da cidade. Era um prédio de 2 andares, com paredes grossas e janelas altas, localizado bem no centro da praça principal. Conceição trabalhava no 2º andar, em uma sala repleta de equipamentos que para nós hoje pareceriam saídos de um filme de ficção científica. Centenas de fios coloridos pendiam de um painel gigantesco, e para conectar uma ligação, ela precisava literalmente plugar um fio em outro, criando uma ponte entre 2 pessoas que queriam conversar. O cheiro característico daquela sala, Conceição ainda se lembra perfeitamente. Era uma mistura de metal, borracha e uma leve fragrância do perfume que ela usava. Um presente de casamento que Eduardo havia dado anos antes. Eu conhecia a vida inteira da cidade. Ela me contou com um sorriso nostálgico. Quando alguém ligava para o médico no meio da noite, eu sabia que alguma criança estava doente. Quando o padre recebia uma ligação urgente, eu imaginava que alguém estava precisando dos últimos sacramentos. Era uma responsabilidade enorme, mas também um privilégio. Conceição havia se casado aos 20 anos com Eduardo Silva, filho de uma das famílias mais respeitadas da região. O pai de Eduardo, seu Antônio Silva, era dono da Casa Silva, a loja de ferragens mais próspera da cidade, um estabelecimento que atendia não apenas Santa Cruz do Vale, mas toda a região circunvizinha. Eduardo era um homem que chamava a atenção por onde passava. Alto, moreno, com bigode bem aparado, como era moda na época, e sempre impecavelmente vestido. Usava suspensórios, camisa social branca e gravata, mesmo nos dias mais quentes. Tinha aquele jeito confiante de quem nasceu em berço de ouro, mas sem ser arrogante.
O casamento havia sido o evento social do ano em Santa Cruz do Vale. A cerimônia foi realizada na igreja matriz, com toda a elite local presente. Conceição usava o vestido de noiva da sua avó, cuidadosamente adaptado pela costureira mais habilidosa da cidade. As fotografias daquele dia, que ela ainda guardava em um álbum de couro marrom, mostravam um casal que parecia saído de uma revista. Eduardo era tudo que uma moça da minha época poderia querer, Conceição me explicou, mexendo distraída em uma pequena caixa de madeira sobre a mesa. Ele era trabalhador, vinha de família boa, me tratava bem, pelo menos era o que eu pensava. Durante os primeiros anos de casamento, eles viveram na casa dos pais de Eduardo, como era comum na época. Conceição aprendeu a cozinhar os pratos favoritos do marido, a passar suas camisas com o vinco perfeito, a ser a esposa exemplar que a sociedade esperava dela. Mas havia algo que sempre a incomodava, embora ela não soubesse explicar exatamente o quê. Eduardo tinha períodos de ausência inexplicáveis. Dizia que eram reuniões de negócios em cidades vizinhas, mas sempre voltava com um humor estranho, às vezes eufórico, outras vezes melancólico. Eu atribuía essas mudanças ao estresse do trabalho, ela me contou. Mas seus olhos revelavam que, no fundo, ela sempre soube que havia algo mais. Uma mulher sempre sabe, né? Só que a gente prefere não ver. A rotina de Conceição na central telefônica começava sempre às 7 da manhã. Ela acordava às 5h30, preparava o café da manhã para Eduardo, arrumava a casa e caminhava os 10 quarteirões que separavam sua casa do trabalho. A central telefônica era comandada por Dona Eulália, uma senhora severa, de quase 60 anos, que havia dedicado toda a sua vida àquele trabalho. Eulália era uma mulher pequena, mas com uma presença imponente. Usava sempre um coque impecável, óculos redondos e uma brocha pequena no peito, um camafeu que havia sido de sua mãe. Vocês se lembram como funcionava o telefone naquela época? Não era como hoje, que a gente simplesmente digita um número e a ligação sai automaticamente. Não, meus queridos. Cada ligação era um pequeno ritual que dependia inteiramente da habilidade da telefonista. Conceição se sentava diante de um painel enorme, cheio de pequenos buracos numerados. Cada buraco representava uma linha telefônica da cidade. Quando alguém queria fazer uma ligação, ela tirava o fone do gancho e uma luzinha acendia no painel. Conceição então conectava um fio naquele buraco e perguntava: "Alô, central, com quem deseja falar?" Era um trabalho que exigia muita concentração, ela me explicou, mostrando suas mãos que ainda faziam movimentos precisos, como se estivessem conectando fios invisíveis. Mas também era um trabalho que te dava uma visão única da vida das pessoas. Conceição conhecia as vozes de todos os moradores da cidade. Sabia quem ligava para quem estava brigado com quem estava namorando escondido. Era como ter acesso a um mapa secreto das relações humanas de Santa Cruz do Vale. E foi exatamente esse conhecimento íntimo das vozes que fez com que ela percebesse imediatamente que algo estava errado naquela terça-feira cinzenta de abril. Era uma terça-feira típica de abril. O outono começava a pintar as folhas das árvores da praça com tons dourados, e uma chuva fina havia caído durante a madrugada, deixando o ar com aquele cheiro característico de terra molhada. Conceição estava em seu posto de trabalho, usando o uniforme azul marinho com gola branca que todas as telefonistas usavam. Suas mãos moviam-se com a precisão de uma pianista, conectando e desconectando fios, sua voz sempre educada e profissional repetindo: "Alô, central, com quem deseja falar?" Eram aproximadamente 2h30 da tarde, quando o telefone tocou. Conceição conectou o fio e atendeu como sempre fazia. Mas a voz que ela ouviu do outro lado da linha fez seu coração disparar. "Alô, boa tarde. Eu gostaria de deixar um recado para o senhor Eduardo Silva."
A voz era feminina, suave, melodiosa. Não era uma voz que Conceição reconhecia, e ela conhecia praticamente todas as vozes da cidade. Havia algo naquele tom que era ao mesmo tempo íntimo e cuidadoso, como se a pessoa do outro lado estivesse escolhendo cada palavra com muito cuidado. Claro, respondeu Conceição, sentindo uma estranha sensação no estômago. Qual é o recado? Diga a ele que a Irene ligou. Que eu não posso encontrar com ele no chalé hoje porque minha mãe está doente, mas quero devolver o broche de pássaro dourado que ele me deu, porque não me sinto à vontade usando uma peça que pertenceu à família dele. O mundo de Conceição parou. O broche de pássaro dourado. Conceição conhecia aquele broche melhor que qualquer pessoa no mundo. Era uma relíquia de família, um presente que a avó de Eduardo havia dado para ela no dia do casamento. Uma peça única, trabalhada por um ourives famoso de São Paulo nos anos 1920. Conceição pensava ter perdido aquele broche há mais de um ano. Havia revirado a casa inteira procurando, havia até chorado pela perda daquela peça tão especial. Eduardo havia dito que provavelmente havia caído em algum lugar da rua, que essas coisas acontecem. Tem mais alguma coisa? Perguntou Conceição, tentando manter a voz firme. Sim, continuou a voz feminina. Diga que estou ansiosa para nos mudarmos para São Paulo como ele prometeu. Que já estou arrumando minhas coisas aqui na floricultura e que logo, logo estaremos livres para começar nossa vida juntos como marido e mulher. Conceição sentiu como se um raio tivesse atravessado seu peito. As palavras ecoavam em sua mente. Marido e mulher. Vida juntos. São Paulo. Posso perguntar seu nome completo para o recado? Conseguiu dizer, embora sua voz estivesse tremendo. Irene Cardoso. Eu tenho uma floricultura aqui em Monte Alto. E diga que ele não precisa mais fingir ser viúvo. Eu entendo que foi difícil para ele lidar com a perda da primeira esposa, mas que agora estamos livres para ser felizes. A ligação foi encerrada, mas Conceição ficou ali com o fone na mão, como se tivesse sido transformada em estátua. Eduardo não estava tendo apenas um caso. Ele estava vivendo uma vida dupla completa. Havia inventado ser viúvo, havia prometido casamento a uma mulher que claramente o amava. Havia dado a ela o broche mais precioso de Conceição. Mas o que Conceição fez a seguir surpreenderia até mesmo ela mesma. Conceição não confrontou Eduardo imediatamente. Não gritou, não fez escândalo, não chorou descontroladamente como talvez muitas mulheres fariam. Em vez disso, ela tomou uma decisão que revelaria uma faceta de sua personalidade que ela mesma não sabia que possuía. Eu decidi que precisava saber exatamente com o que estava lidando, ela me contou, com um sorriso que misturava dor e orgulho. Não adiantava confrontar Eduardo com apenas uma ligação. Eu precisava de provas, precisava entender toda a extensão daquela mentira. Naquela mesma noite, Conceição olhou para Eduardo com olhos completamente diferentes. Observou cada gesto, cada palavra, cada expressão. Era como se ela tivesse colocado óculos novos e finalmente conseguisse ver com clareza. Eduardo chegou em casa às 7 da noite, como sempre. Cumprimentou Conceição com um beijo na testa, sentou-se à mesa e começou a falar sobre o dia na loja de ferragens. Mas agora, Conceição notava coisas que antes passavam despercebidas. Notou que Eduardo evitava olhar nos olhos dela enquanto falava. Notou que ele estava usando uma camisa que ela não reconhecia. Uma camisa de melhor qualidade do que aquelas que ele normalmente usava. Notou um perfume diferente, mais suave, mais feminino, como se ele tivesse sido abraçado por uma mulher que usava uma fragrância delicada. Durante os dias seguintes, Conceição se tornou uma detetive de sua própria vida. Começou a prestar atenção em padrões que antes ignorava. Notou que Eduardo sempre saía às terças e quintas-feiras, sempre com a desculpa de reuniões de negócios. Notou que ele sempre tomava banho imediatamente ao chegar em casa nesses dias.
Eu comecei a verificar as roupas dele. Conceição me confessou, com um sorriso triste. Encontrei fios de cabelo loiro nas camisas, e eu sempre tive cabelo castanho. Encontrei um pequeno bilhete no bolso da calça, escrito numa letra feminina, marcando um encontro. Mas a descoberta mais importante veio quando Conceição decidiu fazer algo que nunca havia feito em 12 anos de casamento: seguir Eduardo. Era uma quinta-feira. Eduardo saiu de casa às 2 da tarde, dizendo que tinha uma reunião importante com fornecedores em Monte Alto. Conceição pediu para Dona Eulália cobrir seu turno na central telefônica, alegando uma dor de cabeça forte. Ela pegou o ônibus para Monte Alto, uma cidade pequena a cerca de 30 quilômetros de Santa Cruz do Vale. Durante toda a viagem, seu coração batia tão forte que ela tinha certeza de que os outros passageiros podiam ouvir. Em Monte Alto, Conceição encontrou facilmente a floricultura de Irene. Era uma loja pequena, mas charmosa, com vasos de flores na calçada e um letreiro pintado à mão que dizia Floricultura Primavera, Irene Cardoso, proprietária. Conceição ficou observando de longe, atrás de uma árvore da praça, e então ela viu Eduardo saindo da floricultura, abraçando carinhosamente uma mulher loira, bonita, de aproximadamente 25 anos. Eles se beijaram na boca, ali mesmo na frente da loja, como um casal apaixonado que não tinha nada a esconder. Naquele momento, Conceição me disse, eu senti uma mistura de dor e alívio. Dor por confirmar a traição, mas alívio por saber que eu não estava louca, que minha intuição estava certa. Mas o que Conceição descobriu a seguir sobre Irene mudaria completamente sua perspectiva sobre toda a situação. Conceição poderia ter voltado para casa naquele momento, armada com a prova visual que precisava, mas algo dentro dela, uma curiosidade que ela mesma não conseguia explicar, a fez tomar uma decisão surpreendente. Ela decidiu entrar na floricultura. A floricultura Primavera era um pequeno oásis de cores e perfumes. Rosas vermelhas, cravos brancos, violetas roxas. Cada flor parecia ter sido escolhida e cuidada com carinho especial. O cheiro era inebriante, uma mistura de terra úmida, pétalas frescas e um leve aroma de incenso. Irene Cardoso era uma mulher genuinamente bonita, mas de uma beleza simples e natural. Cabelos louros ondulados presos em um rabo de cavalo, olhos verdes como folhas de primavera e um sorriso que irradiava bondade. Usava um vestido florido e um avental que protegia suas roupas da terra das plantas. «Boa tarde, posso ajudá-la?» perguntou Irene, com uma voz doce e acolhedora. «Boa tarde», respondeu Conceição, tentando manter a voz firme. «Eu estava procurando um arranjo para um aniversário de casamento». «Ah, que lindo! Aniversário de casamento é uma data tão especial», disse Irene com genuína alegria. «Quantos anos de casados?» 12, respondeu Conceição, sentindo cada palavra como uma punhalada. 12 anos. Que sonho! Suspirou Irene. Eu espero um dia ter essa sorte. Estou noiva há 2 anos, mas meu noivo teve algumas complicações na vida dele. Ele perdeu a esposa jovem, sabe? Foi muito difícil para ele superar. Conceição sentiu como se o chão estivesse se movendo sob seus pés. Irene não sabia que Eduardo era casado. Ela realmente acreditava que ele era viúvo. Deve ser muito difícil mesmo, conseguiu dizer Conceição. E vocês têm planos para o futuro? Ah, sim, os olhos de Irene brilharam. Vamos nos casar no final do ano e nos mudar para São Paulo. Ele tem uma oportunidade de trabalho lá. Será um recomeço para nós dois. Enquanto falava, Irene mexia distraída em um broche que usava na gola do vestido. Conceição reconheceu imediatamente. Era o broche de pássaro dourado, sua relíquia de família. Que broche lindo, comentou Conceição, sentindo a voz tremer. Obrigada.
Foi um presente do meu noivo. Ele disse que era uma peça de família muito especial, pertenceu à avó dele. Naquele momento, Conceição compreendeu que Irene não era a vilã da história. Ela era, como a própria Conceição, uma vítima das mentiras de Eduardo. Uma mulher honesta, trabalhadora, que havia encontrado o que pensava ser o amor verdadeiro. Sabe, disse Conceição, escolhendo cuidadosamente as palavras, eu adoraria conversar mais com você. Você parece ser uma pessoa muito especial. E assim começou uma das amizades mais improváveis e poderosas que Conceição já havia experimentado. Duas mulheres que, sem saber, compartilhavam o mesmo homem, mas que encontraram uma na outra algo que Eduardo nunca havia lhes oferecido: compreensão verdadeira. Mas Conceição ainda não havia terminado sua investigação. E o que ela descobriu sobre a vida dupla de Eduardo a deixaria absolutamente chocada. Mas Helena não havia terminado sua vingança. Ainda havia um último segredo para descobrir. Em meio aos papéis que Carlos tentou esconder, Helena encontrou algo que mudaria tudo para sempre. Documentos que provavam que Carlos havia desviado dinheiro não apenas da empresa, mas também das contas conjuntas do casal. 40 mil reais. Era essa a quantia que Carlos havia transferido secretamente para sustentar sua vida dupla. Dinheiro que deveria ter sido usado para a aposentadoria do casal. Helena sabia que tinha em mãos a arma perfeita para o golpe final. Ela não apenas enviaria as evidências para a empresa de Carlos, mas também para a Receita Federal. Em questão de horas, Carlos não apenas perderia o emprego, mas também enfrentaria uma investigação por sonegação fiscal. Helena havia transformado a traição em uma catástrofe financeira e legal. Quando Carlos tentou ligar para Helena, desesperado, ela simplesmente desligou o telefone. Não havia mais nada para conversar. As consequências da vingança de Helena foram devastadoras para Carlos. Ele perdeu o emprego, enfrentou processos judiciais e sua reputação foi completamente destruída. A empresa não apenas o demitiu, mas também moveu uma ação por danos morais. A jovem secretária, ao descobrir que Carlos era casado e que mentira sobre sua situação financeira, terminou o relacionamento imediatamente. Enquanto isso, Helena, com a ajuda de um advogado, conseguiu provar que Carlos havia usado recursos do casal para sustentar sua traição. Ela não apenas ficou com a casa, mas também com uma indenização por danos morais. 6 meses depois, Helena havia reconstruído sua vida completamente. Ela usou o dinheiro da indenização para abrir uma pequena consultoria de contabilidade, aplicando toda a experiência que havia adquirido ao longo dos anos. Aos 58 anos, Helena descobriu que era capaz de muito mais do que imaginava. Ela não apenas sobreviveu à traição, mas prosperou. Sua consultoria cresceu rapidamente e ela finalmente se sentia realizada profissionalmente. Ela também descobriu que tinha amigos verdadeiros que a apoiaram durante todo o processo. Pessoas que admiravam sua coragem e determinação. 1 ano após a separação, Helena encontrou Carlos por acaso em um supermercado. Ele estava visivelmente abatido, com roupas simples e um carrinho com poucos itens. Carlos tentou se aproximar, mas Helena simplesmente o ignorou. Ela não sentia nem raiva, nem pena, apenas indiferença. Ele havia se tornado irrelevante em sua vida. Ao sair do supermercado, Helena percebeu que havia conquistado algo muito mais valioso que uma simples vingança. Ela havia conquistado sua liberdade e sua dignidade. Sentada em sua nova casa, Helena refletia sobre tudo o que havia vivido. Ela não se arrependia de nada. Cada passo de sua vingança havia sido calculado e justo. Ela havia aprendido que não precisava aceitar ser desrespeitada, que mesmo aos 58 anos tinha o direito de recomeçar, e que a vingança, quando bem planejada, pode ser o primeiro passo para uma nova vida. Helena sabia que Carlos pagara um preço alto por sua traição,
mas ela também sabia que cada consequência havia sido resultado de suas próprias escolhas. Ela apenas havia garantido que a verdade viesse à tona. Hoje, Helena é uma empresária respeitada em sua cidade. Ela dá palestras sobre recomeço e empoderamento feminino. Sua história inspira outras mulheres que passaram por situações similares. Ela sempre diz: ser desrespeitadas. Vocês têm o direito de reagir, de se defender e de buscar justiça. A idade não é uma limitação, é uma vantagem. Temos experiência, sabedoria e, acima de tudo, nada mais a perder. E Carlos? Bem, ele ainda está tentando reconstruir sua vida. Mas essa já é uma outra história. Uma história de consequências merecidas. Esta foi a história de Helena, uma mulher que provou que nunca é tarde para se defender e recomeçar. Se você gostou dessa história, deixe seu like e se inscreva no canal. E lembre-se, respeito não é opcional, é obrigatório.